Olá pessoal, o casal mais bonito do Brasil está de volta. Dessa vez com novidades. Nós fomos ao Centro Espírita porque o nosso estilo é esse aí. A gente vai nos lares espíritas, assiste as palestras e se inspira no que a gente aprendeu para a gente fazer um resumo e passar para vocês. É isso aí, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia. Tudo bem? Espero que sim. Então, hoje, o tema, que foi abordado no Centro Espírita foi sobre paciência. Então, vamos abordar esse assunto hoje e espero que gostem. Nós fomos na casa de Timóteo e nós ouvimos uma palestra muito interessante. O palestrante era psicólogo e tinha uma moça com um violão cantando. Não sei se ela é profissional da musicoterapia, mas de vez em quando eles falavam essa palavra musicoterapia. Foi bem interessante, foi diferente. Isso, foi bem bacana. Gostei bastante. Saiu um pouco do tradicional, que é só uma pessoa falando, mas tinha uma pessoa tocando e cantando também. Então, como ela disse, nós vamos fazer a reflexão sobre paciência. O tema foi paciência frente às adversidades. Então, vamos lá. Vamos lá. Qualidade do paciente. Paciência. Qualidade de quem sabe esperar com calma, resignação diante de dificuldades ou demoras. Palavra derivada do latim patientia, que remete à capacidade de sofrer, suportar. Não é passividade, mas força interior. Durante a palestra, o palestrante ele definiu como qualidade do paciente. Ele enfatizou bem isso, falou. Quem aqui acha que tem paciência? Quem não tem paciência? Ele fez esse teste com as pessoas que estavam assistindo e aí perguntou: sabe por que você não tem paciência? Porque você não procurou nem no dicionário o que significa isso, que dirá ter a paciência, né? Ele fez esse desafio, essa provocação com as pessoas que estavam lá, para induzir as pessoas a pensar, levar as pessoas a um pensamento e chamar atenção e prender a atenção, né? É bom fazer essa provocação para poder prender a atenção das pessoas. E então afirmou, né, que a definição que ele encontrou foi qualidade do paciente. Até aí é meio vago, né? Eu procurando outra definição por aí, encontrei essa aí que ela falou. Paciência, qualidade de quem sabe esperar com calma, resignação diante de dificuldades ou demoras. Então, deu uma diferença aí da palestra. Fica mais original o nosso conteúdo e agregar um pouco com o que foi dito lá. É interessante fazer esse tipo de adendo. Então, a paciência para tratar o espiritual. Paciência é virtude ativa, cultivada pelo espírito em evolução, ligada à lei de causa e efeito, à fé raciocinada e à confiança no tempo de Deus. Kardec, a paciência é também uma forma de caridade. Virtude ativa, né? Nós sabemos que paciência é uma virtude e ela precisa ser educada, precisa ser conquistada, trabalhada ao longo do tempo. Nós sabemos também que estamos em evolução, é exatamente isso que viemos fazer aqui no planeta Terra, viemos viver dia após dia, aprender, ensinar um pouco o que a gente sabe, compartilhar com as pessoas e também aprender, evoluir. E como o tema hoje é paciência, então a gente vai falar de trabalhar dentro de nós a tal da paciência que nos ajuda a prosperar, a evoluir. Tá ligada realmente à causa e efeito, tá ligada à transição planetária, a coisa de estamos passando, né, para o planeta regenerado, né, mudando de provas e expiações para o mundo regenerado. Regeneração, né? E para isso a gente vai precisar de paciência porque a coisa vai ficar complicada. Daqui já está, né? Vai ficar um pouco mais. E para isso, para superar tudo isso, a gente precisa ter o quê? Paciência. Então tá ligado à causa e efeito. A gente precisa ter consciência dessa lei, da ação e da reação, que é uma lei da física. A fé raciocinada, que é a fé raciocinada? É o contrário da fé imposta, daquela fé que a gente, por exemplo, a gente vai na religião, na igreja, só porque o pai e a mãe falou. A fé raciocinada é diferente disso. A gente ganha consciência de que a gente precisa aprender e por isso a gente escolhe a religião, a igreja que nos apraz, que mais a gente se identifica, que é pra gente aprendendo cada vez mais. Isso ajuda a ter mais paciência também. A confiança de que tudo acontece no tempo de Deus.
Deus tem a eternidade, ele é imortal. Assim como ele, nós também. A alma, né? O corpo físico morre, perece. Mas a alma não, ela é eterna também. Então, saber disso nos ajuda a ser um pouco menos imediatistas. Já é um caminho, um passinho aí para paciência. E o Espiritismo acredita que a paciência é uma forma de caridade. Que caridade não é só dar alimentos. Caridade não é só dar dinheiro, coisas materiais. Dar atenção, dar carinho, também é uma forma de ser caridoso. Sim. Ouvir, escutar, né? Uma pessoa é uma forma de ser caridoso, com paciência, sem julgar. Isso aí. Feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus é amor, misericórdia e paciência infinitas. Ser paciente é refletir a imagem divina em nossas atitudes. Desenvolver a paciência é aproximar-se da perfeição moral. Isso aí. Deus é imortal, imperturbável. Uma das definições de Deus é essa, imperturbável. Aquilo que não se perturba não perece. Vamos lembrar que nós adoecemos justamente porque a gente se irrita, porque a gente se perturba. Tem muita informação sobre isso na internet. Cristina Cairo é uma referência. A gente pode falar sobre isso, que a gente lê bastante Cristina Cairo. A gente sabe muito bem que toda doença tem uma origem, e essa origem geralmente é uma perturbação, uma raiva, um ódio, uma mágoa gerada justamente por a gente se perturbar com as coisas, e Deus não se perturba, e é exatamente por isso que ele é imortal. A vida é infinita, a vida dele, ele tem tempo pela eternidade, e feitos à imagem e semelhança desse ser, nosso espírito é também chamado de centelha divina. E todas as características que ele tem, nós temos em nós em menor proporção, mas temos também. Inclusive a imortalidade. Então, nós temos que aprender a ser também misericordiosos, no caso, e paciência infinita também, porque isso é treinável. E com isso, a gente vai exercer os nossos papéis de filhos de Deus. Mostrar para o mundo que nós somos realmente feitos à imagem e semelhança desse ser divino, nas nossas atitudes, nos nossos exemplos. Desenvolver a paciência é aproximar-se dessa perfeição moral, e é essa a nossa missão, é nos desenvolver moralmente cada dia. A paciência como ato de caridade. A caridade é paciente. Coríntios 13, versículo 4. Ser paciente é ser caridoso com o tempo e com os limites do outro. Suportar com serenidade as falhas alheias é expressão profunda de amor. Como nós havíamos falado anteriormente, só a questão de você escutar uma pessoa, fazer uma escuta ativa, você já está sendo caridoso. Que é o que a pessoa quer, às vezes, é só desabafar. Isso é uma demonstração de afeto, de amor, de carinho. Ser paciente é ser caridoso, sim. Ter paciência com a pessoa é não julgar. É mandamento também, né? Suportar com serenidade as falhas alheias. Por quê? Porque nós também temos falha. Então nós não podemos julgar, nós temos que ter paciência com as pessoas, porque é com paciência que nós gostaríamos de ser tratados. Então é uma via de mão dupla, não é? A paciência já começa com a gente, né? Primeiro. A gente tem que se suportar, né? Tem que ter paciência com a gente primeiro, para depois ter com o próximo. Isso, né? Quem é feliz geralmente transmite essa felicidade para as pessoas, isso é normal. E a paciência é a mesma coisa. É isso aí. A virtude da paciência e a qualidade humana. Virtude, força moral duradoura. Paciência não é dom, é conquista. Qualidade, aspecto positivo desenvolvido pelo hábito e esforço. Qualidades são sementes da virtude. Virtude é igual a força moral que a gente tem, força por dentro, né? Do nosso espírito, que também é duradouro, assim como o nosso espírito é duradouro. O Espiritismo acredita que as pessoas não evoluem, elas não andam para trás, elas estão sempre em evolução, andando sempre para frente. Então, a virtude moral é duradoura. Paciência não é uma coisa que foi colocada em nós assim de mão beijada, não é um presente dado de mão beijada. É uma conquista, é como um diamante que você tem que lapidar aos poucos.
é um aspecto positivo, mas é desenvolvido pelo hábito do esforço, dia após dia. Estudo, compreensão, vontade de fazer, de ser, né? Paciente. O tempo de Deus e o nosso tempo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3, versículo 1. O tempo de Deus não é imediato, mas é perfeito. A impaciência surge da incompreensão do tempo espiritual. Então, complementando aquilo que a gente falou anteriormente também, tudo tem o seu tempo. Nós somos muito imediatistas. Por isso que a gente não vai atrás muito das coisas, a gente quer resultado muito rápido. Ainda mais hoje em dia, né? Que a gente está moderno, mundo moderno, né? Tudo é muito rápido, tudo é muito fácil. Informação a gente encontra em qualquer lugar, assim, na velocidade de um clique. Antigamente não era assim, né? Hoje já é. Então a gente se acostumou e está cada vez mais acostumado a ter respostas rápidas. Por isso, às vezes a gente fica ansioso e um pouco impaciente quanto a esperar que o resultado aconteça. Isso, a gente acaba se cobrando muito, né? Por de isso, ter um resultado rápido. exato. E por isso é muito bom a gente lembrar dessa passagem de Eclesiastes aí, capítulo 3, versículo 1, que fala que tudo há seu tempo, o tempo de Deus. Não é imediato. Tem a hora certa para acontecer. Às vezes é livramento também. Como diz os antigos, né? Os antigos sempre falam, Deus sabe de todas as coisas, nós não sabemos o que falamos, não sabemos o que dizemos. Às vezes a gente acha que, eu quero essa coisa que eu idealizo, mas agora. Só que a gente não sabe de tudo, a gente não é onisciente. Provavelmente Deus sabe a hora certa de você conquistar isso aí que você está idealizando. Não é verdade? Sim, é verdade. Paciência, né? Tem que ter paciência. A gente faz o que é possível. Deus age no impossível. Exercício da paciência desde o nascimento. Choros, frustrações, esperas. Desde bebês somos chamados a desenvolver paciência com o mundo. Pais, cuidadores, educadores, papel essencial na formação da virtude. Essa parte do palestrante lá da Casa de Timóteo, também é outra provocação que ele lançou pra galera. Falou assim, quem cuida da criança assim quando nasce? Aí, onde você estava? Quando você acabou de nascer, onde você ficou? Berçário. Quem estava no berçário? Enfermeiras. Ou seja, adultos. Os adultos sempre cuidando da criança. Com paciência. Não tem jeito. E ninguém, né, se cuida sozinho, né? Ninguém se cuida sozinho. Crianças não cuidam de outras crianças. Foi o que ele falou também. Eu tô aqui Isso. repetindo a frase que ele mesmo falou. À medida que eu vou lembrando de algumas coisas, eu vou citando. É muito interessante. Porque ele falou, realmente, ele tem razão. Crianças não cuidam de outras crianças, quem cuida das crianças são os adultos. Então, é um exercício de paciência. Isso, ele falou também sobre a questão, né, do desenvolvimento da criança, que até os 2 anos a criança não fala, e o adulto, ele vai ensinar, a mãe, o pai, né, a pessoa que está cuidando, vai ensinar essa criança a falar. Ela não vai sair falando tudo da Não é? noite pro dia. Tem que ter paciência palavra por palavra. Isso. Então, é um processo, né? E às vezes pode demorar um pouquinho, mas... E foi interessante essa parte, porque antes de sair de casa, eu tinha comentado, né, a respeito de aprender inglês, aprender um outro idioma. Como que a gente aprende outro idioma? Palavra por palavra, falando. É isso. Isso. Tem que ter paciência para aprender um novo idioma, para estudar. Em tudo. A gente precisa ter paciência em todos os setores da nossa vida. Por isso que a gente está falando sobre isso, porque o tema realmente é importante. Sim, muito importante. Aí depois falou sobre a comunicação não violenta e escutativa. Choros, frustrações e esperas. Desde bebês somos chamados a desenvolver paciência com o mundo. Pais, cuidadores, educadores, papel essencial na formação da virtude. Leia Marshall Rosenberg, psicólogo. O palestrante é psicólogo e ele citou esse pensador, que também é psicólogo, chamado Marshall Rosenberg. Quem tiver interesse em se aprofundar nesse tema, CNV, que é comunicação não violenta, leia esse pensador para entender melhor o que é, como fazer, executá-lo. Veja lá, né, quais são os papéis dos pais, dos educadores. O papel realmente é essencial na formação, porque é com esses adultos que nós, as crianças, aprendemos a nos comunicar. Então,
o primeiro passo aí da paciência está na comunicação. A gente precisa aprender a exercitar primeiramente a comunicação não violenta. No lar, a gente faz o contrário. Geralmente a gente faz o contrário. A gente aprende a se comunicar de forma muito violenta em casa. E o que a gente faz em casa, a gente faz na rua. Sim. Faz na casa dos outros. Às vezes pode ser até involuntário, né? É costume É mesmo. costume. O ideal é não pegar o costume. É costume, né? Que aí não passa vergonha lá fora. Sim. E aí a gente acaba passando isso, né? Dentro da nossa casa, tudo começa dentro da nossa casa, né? Então a gente precisa já começar a se policiar aí, dentro da nossa própria casa, com a nossa família, para não, né? E passar isso para as crianças, né? Para as pessoas que não pode ser dessa forma. Escutativa é aquela coisa de escutar, né? Ouvir, entender, sem julgar. Sem altivez de falar de... isso aí você já falou. Ou eu não quero saber disso. Sem essa estupidez, tira essas palavras negativas e só ouve. Só ouvir. Só escuta, né, nesse caso. Adversidades em todas as fases da vida. Diferença entre adversidade e problemas. A adversidade é um estado ou situação de dificuldade. Problema é questão específica que precisa ser resolvida. Resiliência nasce do amadurecimento espiritual. Isso, gente. Adversidade e problema tem uma diferença retórica pequena. Por isso que a gente confunde. Muitas vezes a gente fala, eu tenho um problema, fulano tá com um problema. E nem sempre é um problema. Às vezes não é um problema, é uma adversidade. A adversidade é um estado. Gente, ele deu, lá o palestrante deu a explicação de um problema como um problema de matemática, que a gente precisa resolver. Igual um problema de matemática. Você faz um cálculo, o resultado, pronto, está resolvido o problema. Beleza? É uma situação pontual. A adversidade é um estado. É mais profundo, é mais complexo. Nós estamos falando de uma palestra, abordando um tema que toca sobre, que reflete sobre o assunto gerado em cima de uma adversidade, não de um probleminha. Não é um probleminha só, que eu vou lá e resolvo. Tiro daqui e boto ali. Eu tô com gripe, o que eu vou tomar? Antigripal. Tô com uma infecção, o que eu vou tomar? Antibiótico. Isso. Pronto. Esse é um problema. E você vai lá e resolve, né? Vai lá, toma remédio e resolve. Agora, a adversidade, gente, é um estado. É complexo. Eu estou falando sobre paciência, porque hoje o mundo... no mundo, o que nós estamos debruçados sobre o quê? Uma situação onde a informação está chegando rápido e está chegando informação de tudo quanto é nível e categoria a todo tempo. Vamos pensar no seguinte. Antigamente, não tinha informação. Só quem era alfabetizado era a igreja e o governo. Só. As pessoas não eram alfabetizadas, a informação que ela tinha é negócio de roça, de plantar só. Plantar e cuidar da casa. Elas não liam. O embasamento científico para discutir grandes questões, elas não tinham. Né? Então isso era um paradigma de uma sociedade antiga. O tempo foi passando, as pessoas começaram a ser alfabetizadas. Algumas informações não chegavam, era muito difícil. Tinha biblioteca, às vezes era longe, a escola era longe, né? Então, esse era outro paradigma. Então, tá vendo a diferença de problema e adversidade? E isso que eu tô falando é adversidade. Porque uma época não tinha informação, na outra época tinha pouca, e agora tem todo tipo de informação. É difícil você não achar a informação que você queira. Hoje, com inteligência artificial, com celular, com computador, rádio e TV. Você tem que aprender a filtrar a informação que entra na tua cabeça, na tua casa. Né? Então, isso é a adversidade. Isso que eu estou falando não é um problema, uma situação pontual. É uma adversidade. Eu estou falando sobre paciência aqui, mas tem muita gente que não quer ouvir por gosto pessoal. E tá tudo bem. Um dia ela vai querer, graças a Deus, o YouTube grava as coisas. Para que a pessoa, na hora que ela quiser e puder, ela vai acessar. Né? A hora que ela realmente perceber que esse assunto que a gente está abordando aqui e outros mais são importantes, ela vai atrás da informação. Se ela não foi ainda, é porque não chegou o tempo dela. Tem a questão do gosto, tem a questão... Tem gente que nunca nem parou para pensar nisso que a gente está falando agora. Porque acha que não é importante. Resume, né? A coisa assim, paciência, paciência, tenha paciência com essa pessoa. Né? Então, mas se você for pensar mesmo,
em tudo isso, né, que a gente falou, então... E eu acredito que é importante. Envolve muitas coisas, né? Envolve muitas coisas. Eu acredito que o nosso trabalho aqui não é em vão e não é menos importante que nenhum outro trabalho. É muito importante levar as pessoas à reflexão, né? Aproveita para deixar o like, compartilha. Seu filho merece ouvir essas coisas que a gente está falando aqui. Seus pais também merecem ouvir, porque paciência é para todos. Não é só para o jovem, só para criança, só para o jovem, só para o adulto. Não, é para todos. Para todos, em todos os momentos da vida. Da vida. Falta de evangelho no lar é igual a falta de paciência. O lar é a escola primária da paciência. Sem luz espiritual, reações são automáticas, impulsivas. Culto do evangelho no lar, educação espiritual da paciência. O espiritismo não é muito apegado a rituais, não tem muito dogma. O espiritismo tem doutrina. Evangelho no lar é uma prática que é sugerida, muito boa, para exercitar a paciência, para se manter em contato com a espiritualidade elevada, para conduzir todos os membros a uma reflexão, para harmonizar os pensamentos, as atitudes, para um compreender o outro e amar e respeitar. Tudo isso feito à luz do Mestre Jesus. Isso. Certo? Então, Evangelho no lar. Vamos estudar a história de Jesus, quais foram os ensinamentos que ele passou pra gente. Não é só ter o livrinho, não. Não basta ter só o livrinho. Eu comprei o Evangelho no lar, agora tô bem. Não. Não adianta você ter o livrinho e não ler. Certo? Você não precisa obrigar todos os membros da sua casa a ler e ficar ali com você lendo. Mas é bom que você sugira, que você reúna a sua família, até porque não tem contraindicação. Não é não? Não tem. E muito pelo contrário. É um hábito maravilhoso. E criar esse hábito, porque às vezes não são todos da família que tem essa conexão, né? É uma forma de você se conectar. De se reconectar com sua essência. Se reconectar com sua essência, com o nosso divino, né? E reunir a família para isso, né? Isso. É muito bom. É uma energia muito, muito boa. Às vezes a gente acha que a gente não precisa colocar o evangelho no lar, mas precisa sim. Na verdade, a gente precisa colocar o evangelho em todos os lugares da nossa vida, pra gente viver bem, feliz. No nosso cotidiano. Em harmonia, no trânsito, perdoar. O que Jesus ensinou? Amar, respeitar, perdoar. E não dá pra fazer tudo isso sem paciência. Sem paciência. Não dá. Tem que ter paciência porque é dano que se recebe. Sim. Consequências da comunicação violenta. Gritos, acusações, impaciência, desrespeito. Geram traumas emocionais, baixa autoestima, medo. Ambiente sem amor gera energias tanáticas de morte emocional. Eu lembro também do palestrante falando a respeito do porquê que a gente faz isso dentro de casa. A gente faz uma comunicação violenta dentro da nossa própria casa. Porque as pessoas que nos amam, essa foi a explicação do palestrante, ele falou, as pessoas que nos amam, elas nos perdoam. Isso. Elas costumam nos perdoar. E por isso a gente fala exaltado, fala com voz alta, para impor a nossa vontade sobre a do outro, impor nossa opinião sobre a do outro, a gente aumenta a voz, a gente grita, às vezes xinga. E a pessoa que nos ama, geralmente ela nos perdoa. E aí a gente acaba pegando esse costume de falar assim dentro de casa. E é onde a gente erra. Porque aí se a gente pega esse costume, que é um costume feio e ruim, é um mau hábito, a gente leva ele para fora. E se estende para a vida da gente fora do lar. Aí a gente acaba querendo agir dessa forma com os colegas de trabalho, com o patrão, com a professora na escola. E aí é onde a gente sofre as consequências da nossa comunicação violenta. E vira uma rotina, né? Se você não parar e pensar naquilo que você está falando, com o seu próximo, né? Começando dentro da sua família, né? Se policiando, né? Com as palavras e respeitando, né? Cada um dentro do seu entendimento, né? E dá trabalho, porque às vezes a violência, que é violar o direito do outro, é sutil. Às vezes a gente nem percebe. E você acaba esperando muito daquela pessoa, né? Daquele outro ser. E aí você acaba não tendo paciência. Né? E aí é onde vem os conflitos, né? Geram os conflitos, as discussões dentro do lar, né? A pessoa não tem paciência para ouvir, para aceitar. Né? E também, né? Falar com outras pessoas também.
de uma forma leve, sem agredir, com as palavras, com as atitudes e levar a paciência, né, para todos. É bom até a gente evitar usar palavras negativas. Tirar do vocabulário da gente as palavras mais negativas, mais pesadas. Substituí-las por palavras mais leves, mais positivas. Isso nos torna pessoas mais agradáveis. E faz parte de não se comunicar de uma forma violenta. Isso. Se comunicar de uma forma mais agradável. Mas seguindo, né? A mania de reclamar e as energias que criamos. Reclamações constantes criam ambientes negativos e densos. Energias tanáticas nos desconectam do bem, da gratidão. Reclamar é resistir ao aprendizado que o momento oferece. Repetimos novamente a palavra tanática, que é uma palavra que não está muito no vocabulário de muitas pessoas no dia a dia, mas está no vocabulário dos psicólogos e psicanalistas, principalmente, que é uma coisa que está pegando muita gente pelo pé hoje em dia, tá? Esse negócio de se cortar, né? Por exemplo. Isso é um dos exemplos, né? Que a pessoa não tem apoio, não tem conversa com os pais, não tem a aproximação, não tem a amizade verdadeira, sincera, aquela que troca ideia, que diz, poxa, esse problema que você está passando eu também já passei, essa adversidade que você está vendo aí, realmente eu estou percebendo e estou junto com você, a gente vai trabalhar nisso junto para tentar resolver. Um apoio, né? O apoio. A pessoa não tem, e o que acontece? Ela faz o corte no corpo com a intenção de que aquela dor física supere a dor que está na alma dela. Só que com o passar do tempo ela vai percebendo que aquilo não supera, porque a dor que ela tem, que ela não sabe explicar de onde vem, essa dor ela não está sumindo só porque está cortando aqui no corpo, na pele. E aí é onde ela pode atentar até contra a própria vida. Essas pessoas elas têm vontade às vezes de se suicidar. Então, olha como é profundo isso que a gente está trazendo. Paciência é importante. Precisa ter paciência com os filhos, os pais precisam ter paciência com os filhos, e os filhos precisam ter paciência com os pais primeiro. Isso a gente está falando do lar. Para que essa paciência se estenda sobre toda a terra. Toda essa energia, né? Porque aí a energia vai ser diferente, né? Olha quanta coisa pode ser evitada só pelo fato de você prestar atenção nesse tipo de conteúdo. Então compartilha, gente, curta, dá like, compartilha isso aqui. Isso é importante. Para toda a família. Para toda a sociedade. Tudo começa já na sua família. Tudo começa pela família. Depois que uma família inteira está bem estruturadinha, bem organizadinha, uma rua inteira, um bairro inteiro, um quarteirão inteiro, um bairro inteiro, uma cidade inteira, já pensou? Um país inteiro de pessoas pacientes, um trânsito melhor. Né? Só depende de nós. Depende de cada um de nós. Depende de cada um de nós. Pensar, sentir e agir com paciência. Pensar antes de reagir. Sentir com empatia. Agir com equilíbrio. Essa tríade sustenta a verdadeira paciência. Pensar, sentir e agir. É uma tecla que a gente vem batendo, né? São 3 teclas que a gente vem batendo sempre. Todo o nosso conteúdo aqui. Todas as palestras que a gente ouve sobre espiritismo. Todo o conteúdo que a gente consome na TV, no YouTube e nas redes sociais. Todo mundo fala a mesma coisa. Lei da atração, cara. Cuidado com seus pensamentos. Primeiro, tudo se origina dentro de você. Depois se externaliza através das suas palavras. Depois vira uma ação concreta. Uma ação, né? Então, cuida dos seus pensamentos para que as suas ações sejam melhores, para que haja paciência. Primeiramente, tenha paciência com você mesmo, dê paciência ao seu próximo e vocês dois juntos, né, vão ser uma sociedade, vão se transformar numa sociedade mais paciente. Resiliência. O fruto da paciência espiritual. A resiliência nasce do esforço paciente diante das provas. Não se trata de resistir apenas, mas crescer com a dor. Espíritos fortes são serenos, não endurecidos. Ele não falou muito, o nosso palestrante de ontem, da Casa de Timóteo, ele não focou muito nesse tema resiliência, porque ele disse que ele vai elaborar outra palestra. Estamos ansiosos para ver, porque o cara realmente é bom. E é isso, a resiliência, nós sabemos que ela é importante, é uma virtude importante também, né?
a questão do entorta, mas não quebra, né? Enverga, mas não quebra, que é a resiliência, né? A gente pode balançar por causa de algum problema, de uma adversidade que a gente encontra, né? De algum desafio, mas a gente não se entrega, a gente vai perseverar, a gente pode até mudar um pouquinho a estratégia, mas a gente acaba conquistando o objetivo que a gente idealizou com paciência, né? É isso aí. E aí, Com paciência. a resiliência, né? Você aprende, né? Acho que você treina. Igual paciência também. Então, você tendo resiliência, né, você com certeza vai ter essa paciência. Conclusão, né? A caminho da virtude. A paciência é caminho, não ponto de chegada. É caridade, é fé, é amor em movimento. Cultivá-la é iluminar nossa jornada evolutiva. A felicidade também é a mesma coisa. Ela é um caminho, não é o fim, né? Não é o fim da estrada, né? É igual a paciência também. A gente precisa ter paciência para a gente conquistar os objetivos da gente, para que Deus consiga também concluir aquilo que Ele prometeu, porque nós temos livre-arbítrio e Ele está vendo tudo o que está acontecendo. Ele não está alheio, Ele está vendo. Só que tudo vai ficar bem a partir do momento que a gente realmente quiser e botar a mão na massa para que isso aconteça. E tudo a gente vai conquistar com paciência. Se o próprio Deus respeita o livre-arbítrio dos seus filhos, quem sou eu para desrespeitar? É isso mesmo. A gente vê polarização, pessoas brigando por política, brigando por futebol. Cada um tem sua preferência e a gente tem que respeitar. O próprio Deus respeita. Então, quem são essas pessoas para desrespeitar o meu gosto, minha religião? Daí, sou eu quem escolho. Então, assim como eu tenho paciência com essas pessoas também precisam ter paciência comigo. Porque nós vamos chegar no objetivo lá, reino do céu está lá na terra, juntos. Não cada um sozinho. O trabalho é feito individualmente dentro de cada um, mas nós vamos chegar lá no mundo melhor, planeta regenerado, juntos. A gente não foi criado para viver sozinho, né? Nós vivemos em sociedade. Então vamos cultivar a nossa paciência cada dia. Perguntas e reflexões finais. O que mais desafia a sua paciência hoje? De que maneira você pode praticar o silêncio interior diante das provações? Isso mesmo, gente. Vai lá nos comentários, escreva aí o que vocês pensam sobre esse tema, o que aconteceu, conta a historinha aí que aconteceu com vocês aí nesses últimos tempos, que ajudou você a superar, né, e ser mais paciente. Eu vou começar, vou dar a primeira história. Eu vou compartilhar com você agora um caso que aconteceu comigo. Eu sou motorista por aplicativos e uma passageira, ela me alertou, me sinalizou que eu estava nervoso. Eu estava mesmo. Eu estava me gesticulando com raiva. Quando uma pessoa passava na minha frente sem dar seta, por exemplo, foi isso que aconteceu, né? Estava ali na Lions, Santo André, de São Bernardo para Santo André. Uma pessoa passou na minha frente por cima da faixa azul, entrou na minha frente sem dar seta. Eu tive que frear meio que bruscamente numa avenida de trânsito rápido. Isso me deixou bem irritado. E eu já tinha feito vários comentários a respeito de barbeiragens, motoqueiro, outra coisa, tal. Essa mulher olhou pra mim e falou assim, você tá nervoso. Para com isso. Não, você tá nervoso. Tá? Eu tentei falar alguma coisa, mas ela me interrompeu e disse, não, você tá sim. Você tá nervoso sim. Tá? Para com isso. Se conscientiza que trânsito é assim mesmo. Certo? Trânsito é assim. Uma hora alguém vai, sem querer, ou por inabilidade, ou por imprudência, não sei, vai atravessar na sua frente sem dar seta mesmo, vai te fechar. É normal, entendeu? Respira, respeita, relaxa. Ou, faça como André Luiz. Beba água. Aí eu já nem tentei mais argumentar. Quer dizer, argumentar não, contrariá-la não, porque realmente ela tinha razão. No mesmo instante eu percebi que ela tinha razão. E a partir desse momento eu fui concordando com ela, falando, realmente, eu não tinha percebido. Foi bom você ter me sinalizado isso, porque eu tô fazendo isso inconscientemente, eu não tô sabendo, não estava sabendo o quanto eu estava nervoso. E realmente você tem razão, não tem como garantir que alguém não vai fazer uma bobagem no trânsito. É rápido, né?
É uma questão de raciocínio e reflexo, né? É muito rápido. Então, assim, Porque essa pessoa devia estar com pressa, né? é. Com muita pressa de chegar no seu isso, destino. é. Então, é isso que eu tenho que pôr na minha cabeça. E as pessoas também que estão vendo esse vídeo que dirigem, né? Estou compartilhando isso para que vocês também reflitam sobre isso. Se você for ficar bravo, principalmente quem é motorista por aplicativo, 12 horas todos os dias dirigindo, nervoso, qual que é a consequência disso? Me fala. Já pensou você xinga uma pessoa e essa pessoa também tá mais nervosa que você, tira uma arma, né? Ou te agride, ou bate o carro em você de propósito? Eu estava colocando a minha vida e a da minha passageira em risco por causa de um comportamento bobo que eu não tinha pensado. E ela me alertou sobre isso. E foi bom pra mim, que agora eu respiro. Agora eu ando mais devagar quando eu sei. Ando com mais atenção. Isso mesmo, tem que ficar atento, né? Não posso controlar o que passa na cabeça dos outros. É incontrolável, né? Mas posso controlar O que passa na sua. o que passa na minha. Tenho obrigação de fazer isso. Respirar fundo, Respirar conta até fundo. 10. Não ficar encasquetando com coisas negativas. Em pequenas coisas, né? Que isso também pode levar as atitudes de outras pessoas, né? É isso aí. Não muito boas. Exatamente. Como a gente havia falado. Sempre lembrar que Deus vai resolver tudo. Que não tem mal que dura para sempre. Isso aí. Tá bom? Então compartilha lá a sua história. Coloca lá. Deixa o like, curta, compartilha e escreva nos comentários aí qual que é a sua história que te deixou mais calmo, mais tranquilo, que te ajudou a ter mais paciência nos últimos tempos, tá bom? É isso aí, pessoal. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.